y quadrado z. Bom, isso aqui mais... Agora, pessoal, a derivada da função seno em relação a z. Primeira coisa, eu vou analiso. Tem z no arco? Tem. Então, existe uma derivada para ela. Não vai ser zero, né? Então, derivada da função seno, quem que é? Ó, cosseno de quem? Conserva-se o arco, 5z x y ao cubo, vezes a derivada do arco em função de z. Vai sobrar quem? 5x y ao cubo. Então, veja que aí está a derivada, não é isso? A derivada em função de z. Agora, vamos fazer agora a segunda alternativa aqui. Quando for a derivada em função de y, f de 2, de x, y, z. Veja, nessa primeira parte, eu não tenho a variável z. Se eu não tenho a variável z, eu já sei que isso aí, a derivada vai ser igual a zero. Então, não preciso nem calcular. Na segunda, eu tenho a variável y, né? Na segunda, eu tenho a variável y. Então, existe uma derivada para ela. Então, vai ser quem? Derivada da cotangente menos cossecante ao quadrado de quem? De 4. Derivada, pessoal, em relação a y, de y ao quadrado, vai dar 2. Não, só nesse caso aí, se a primeira derivada repete o arco, depois deriva o arco. Ah, beleza. Vai ser quem? 4y quadrado, z quadrado, vezes a derivada do arco. Então, derivando 4y, vai ficar 8y. 8y. 4y quadrado, 8y, não é isso? 8y, então, z 8y, z quadrado. Bom, mas, agora, eu tenho a variável y aqui? Tem. Tem. Se eu tenho, a minha derivada já não vai ser zero. Então, vai ser quem? Derivada de seno é cosseno, conserva-se o arco, 5z xy ao cubo. x, y, agora, ao cubo, vezes a derivada do arco. Esse 3 vai multiplicar o 5, vai ficar quanto? 15. 15. Vou apagar aqui. Pagou tudo? Não, acho que volta o slide, professor Paulo. Tem um Não. slide. Pagou tudo, professor. Opa, não, pagou, né? Pagou tudo. Então vamos voltar lá. Bom, o outro pessoal já fizeram. Vamos fazer só essa aqui então. F de 2, x, y, z. Vamos lá. Vai ser a primeira 0. Então eu tenho menos cossecante ao quadrado de quem? De 4y quadrado, Z quadrado. z ao quadrado. Vezes a derivada do arco, que é quanto? 8. 8y Z quadrado. ao quadrado. Mais Cosseno. quem? Cosseno de quanto? 5. Z. Z XY ao cubo. xy ao cubo, Vezes. multiplicado, vou colocar aqui embaixo, tá, pessoal? 15. Multiplicado por quanto? Por 15 ZXY ao quadrado. zx Y ao quadrado. y quadrado. Então tá aí a derivada parcial, quando você também trabalha com funções trigonométricas. Isso você pode trabalhar também com funções logarítmicas, porque os princípios são os mesmos. Mas nós temos, professor Paulo? Sim, a gente aprende a derivada parcial e a derivada total. Derivada total é quando você faz a derivada de todas as variáveis e adiciona essas derivadas. Então, quando você calcula a derivada total, na verdade, você vai derivar toda uma função. Veja que nós temos uma função f de x, y, z, representada por essa sentença. A derivada total vai ser a soma da derivada da função em relação a x, mais a derivada da função em relação a y, mais a derivada da função em relação a z. Vamos fazer por parte aqui? Vamos calcular aqui f1 de x, y, z. Derivando em relação a x. Na primeira tem x, pessoal. Então tem a derivada. Derivada de seno, cosseno de 2x quadrado y, vezes a derivada do arco. 4xy. 4x, y, mais. Essa segunda parte também tem a variável x. Então vai ficar quem? Derivada da função tangente, secante ao quadrado de quem? De x ao cubo Z quadrado. z quadrado, vezes a derivada do arco. 3x quadrado. 3x quadrado Z quadrado. vezes z quadrado. Vamos derivar agora em relação a y. X, y, z.
Em relação a y, bom, nessa primeira aqui nós temos a variável y. Então vai ser Cosseno. cosseno de 2x quadrado y vezes quem? 2x quadrado. 2x quadrado. Bom, na segunda nós não temos a variável y, então derivada zero. Então, na terceira já temos aqui a variável y. Então, derivada da cotangente é menos Cossecante ao quadrado. cossecante ao quadrado de quem? Y cubo. De y ao cubo, Z ao cubo. z ao cubo, vezes a derivada do arco, que vai ser quem? 3y quadrado. 3y quadrado, Z ao cubo. z ao cubo. Calculando agora a derivada em função a z, x, y e z, quem vai ser? Primeiro não tem zero. A primeira não tem a variável z, derivada zero. A segunda já tem. Então vai ser quem? Secante ao quadrado de quem? X Ao cubo, Z quadrado. z quadrado, vezes a derivada do arco. 2z 2x ao cubo, Z. z quadrado, z, né? Z. Só z. Só Z. Aqui, vamos apagar aqui para o pessoal não confundir. Então, aqui z. Agora, a segunda, a terceira também tem a variável z. Então vai ser quem? Menos Cossecante. cossecante ao quadrado de quem? De y ao cubo, Z ao cubo. z ao cubo, vezes a derivada do arco. Quem vai ser? 3 3 y ao cubo. Z y quadrado. ao cubo, vezes Z z quadrado. Veja, pessoal, que agora para você determinar a derivada total, basta que você some essas derivadas parciais. Que é bem simples. Não é isso, professor Paulo? Correto, senhor. Nós temos mais o quê? Derivadas direcionais. Bom, quando nós analisamos derivadas direcionais, é porque você quer calcular a derivada em uma direção definida. Para isso, é necessário que você tenha um vetor unitário para você indicar em qual direção foi feita ou vai ser realizada essa derivada. Para a gente calcular isso aí, pessoal, nós vimos em aula que existe a definição, porém existem uns caminhos mais simples, que a gente vai tentar passar para vocês agora. Veja só, quando você vai calcular a derivada de uma função, no nosso caso, com duas variáveis, essa função, na direção desse vetor unitário, nós podemos calcular a derivada como o produto, né, entre o vetor unitário e essa representação que nós já vimos, que é quem? É o gradiente. Bom, mas quem é o gradiente de uma função? Nós temos aí, professor Paulo, quem é o gradiente? Se nós determinarmos o gradiente, veja, o gradiente nada mais é, pessoal, que a derivada, no nosso caso, de duas funções, de duas variáveis, x e y, o gradiente é a soma da derivada em relação a x na direção y, mais a soma da derivada da função em relação a y na direção j. Então, veja que nós já temos aqui. Ó. Então, para a gente calcular essa derivada, o que nós vamos estar fazendo então? Vamos calcular aqui, pessoal, a derivada da função em relação a x. Calculando aqui, ó, fx da função xy. Quem vai ser ela? A primeira aqui, calculando a derivada, quem vai ser? Menos. Seno de quem? X ao quadrado. X ao quadrado. Y. Vezes quem? 2x. 2xy. Bom, nesse caso aqui, vai ser quem? Em relação a x. Mais 16x ao cubo. Y ao cubo. Y ao cubo. Não é isso? Uhum. Bom, agora, essa derivada dessa função em relação a x vai ficar menos cosseno de quanto? De x ao quadrado y à quinta, vezes a derivada do arco, que é quem? 2x, y à quinta. 2x, y à quinta. Bom, isso aqui tudo na direção y, para a gente montar já o nosso gradiente. Beleza? Calculando agora o f, y, ou seja, a derivada em função de y, dessa função xy. Bom, calculando a derivada vai ficar quem, pessoal? Menos seno de quanto? X ao quadrado y. De x ao quadrado y, vezes, agora, X ao quadrado. x ao quadrado, Mais mais quanto? 12.